Então o pecado mudou o nosso entendimento, e ao mudar o nosso entendimento, nós entendemos mal a nossa forma, nós passamos a ter uma relação deformada com a nossa forma. A nossa imagem, o pênis, a vagina, o seio, a relação sexual em si passou a ter para nós um outro sentido, porque essa fisiologia que nós temos, esses equipamentos todos que nós carregamos, passaram a ser instrumentos de satisfação da nossa carência e não de tradução da nossa consciência, porque o divino passou a ser o fim. O que eu vou fazer para alcançar o divino, e não o que eu posso fazer para manifestar o divino, de modo que o fruto do que fizemos será outra expressão do divino. De modo que um filho, uma filha, um casamento seriam expressões de quem? Do divino e não do meu desejo. A minha fé não é para Deus satisfazer meu desejo, a minha fé é para que Deus cumpra a sua vontade. E tudo que não vem de fé é pecado. Então às vezes eu estou pecando fazendo a coisa certa. O diabo encheu a nossa cabeça de certo ou errado, sendo que para Deus não existe certo ou errado, existe o que é bom e o que é mal. Às vezes Deus vai permitir uma coisa errada na nossa vida para nos devolver a coisa boa. Algumas coisas vão ter que dar errado para eu poder voltar à coisa boa. Amém? Alguma pergunta até aí, Amado? Nós temos até que hora aqui? 10? 10h30? Ah, tá, beleza. Então a primeira coisa que nós precisamos confessar aqui é o nosso medo. O medo vem de onde? Da falta de conhecimento. Falta de conhecimento do quê? Do amor. Então a partir do momento que eu deixei de ter consciência de que Deus é abençoador sempre, eu passei a conviver com a informação de que Deus é só poderoso. Então eu tenho a informação de que Deus é poderoso e eu tenho medo do poder de Deus. Então eu quero compensar meu medo do poder de Deus fazendo coisas certas para ver se Deus gosta de mim. Amém, mano? Então a minha vida passa a depender das coisas certas que eu fiz. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus ministrar algo no seu coração aqui. O pior pecado do homem não é fazer a coisa errada. Deixa Deus falar o seu coração aqui. O que afasta a gente de Deus não é ter feito a coisa errada. O pecado não é ter feito a coisa errada. O pecado é ter feito alguma coisa achando que dava para fazer alguma coisa sem a orientação de Deus. O pecado não é ter feito alguma coisa errada. O pecado é achar que eu tinha que fazer uma coisa certa para chegar em Deus. Então o homem não cometeu o pecado porque fez a coisa errada. O homem cometeu o pecado porque pensou que ia fazer a coisa certa. Há uma história na Bíblia que a gente perdeu o sentido dela. Primeiro porque a gente batizou ela com o nome errado. Você já deve ter pregado, falado muitas vezes da história do filho pródigo. Porque a gente tem a ideia de que Jesus foi contando aquela história para contar a história daquele menino que fez tudo errado. Sendo que, na verdade, eu entendo que aquela história está sendo contada e Jesus está conversando com fariseus. Ele tá desconstruindo o pensamento do fariseu. E o pensamento do fariseu não estava corrompido pela coisa errada. Aquela história não é para contar a história do menino que fez tudo errado. O objetivo daquela história, a conclusão daquela história, não é aquele rapaz que fez tudo errado. Porque aquele rapaz que fez tudo errado, ele se resolveu sem ajuda. A história daquele rapaz que fez tudo errado terminou bem. Ele não participou nem de um culto evangelístico. Não teve campanha. Ele não estava no estádio com Billy Graham, nada, o rapaz estava num chiqueiro, alimentando pouco, teve fome, caiu em si, converteu, voltou para o pai e resolveu tudo. Um cara fazendo tudo errado, às vezes ele não precisa de ajuda. Porque o fato dele estar fazendo tudo errado, vai dar tudo errado, ele tem que se arrepender. Ué. Quem tem dificuldade de arrependimento? O outro que fez tudo certo. A história era para contar a desgraça na vida de quem acha que fez tudo certo, e só porque fez tudo certo, está tudo certo. Que é o religioso. Quem matou Jesus na cruz não foi a prostituta, não foi o travesti, não foi o gay, não foi o ladrão, não foi o traficante de droga. Quem matou Jesus na cruz foi o religioso.
Quem tem filho aqui já deve ter orado, assim, jejuado, feito campanha, jejum, subiu no monte, para Deus livrar o filho dele de um amigo traficante, de um amigo gay, de um amigo prostituto, de um ladrão, de um amigo assassino. Eu tenho certeza que você nunca foi para o monte fazer campanha para Deus livrar seu filho de um falso profeta, de um religioso. E Jesus falou para nós assim: não tenha medo de quem pode só tirar a vida das pessoas. Tenha medo de quem pode pôr a vida delas a se perder para sempre. Não tenha medo de quem pode destruir o corpo de alguém. Tenha medo de quem pode perverter a sua alma. E o que perverte a alma não é a coisa errada. O que perverte a alma é a ideia de que é suficiente fazer a coisa certa. Foi isso que azarou a vida de Adão. E aí Adão, quando pecou, o primeiro resultado, o resultado mais maligno, o resultado mais doentio, o resultado mais perverso na vida de Adão foi o medo. Então a consequência mais danosa na nossa vida é o medo. O medo do futuro, o medo de não dar certo, o medo de perder a chance, o medo de dar certo. Então o que está norteando a sua vida? O medo. Muitas vezes é o medo que está norteando a gente. Tem gente que resolveu ir para o céu porque estava com medo de ir para o inferno. Ele não quer conhecer Deus. Ele não quer uma direção, ele quer uma solução. Então é isso que alimenta o pensamento travestido. O pensamento travestido é a ideia de tentar ser outra coisa que não seja a coisa que Deus diz que eu sou, porque eu tenho medo de que a coisa que Deus diz que eu sou não dê certo. Porque eu conheço Deus no seu poder, mas não conheço Deus no seu amor. Por isso a palavra de Deus diz que sem a verdadeira fé, sem uma fé, sem medo, eu nunca vou viver uma relação agradável com Deus. Por isso que Paulo está dizendo o quê? Sacrifica a sua maneira humana de pensar, senão a sua relação com Deus e a experiência da vontade de Deus na sua vida nunca será agradável. Para muita gente aqui, a experiência da vontade de Deus não é agradável. Você clama a Deus pelo seu poder, mas não clama a Deus pela sua vontade. É normal um casal pedir o poder de Deus para se dar bem no casamento, mas muitas vezes esse mesmo casal tem medo de dizer hoje, agora, faça-se na minha vida e na nossa vida a sua vontade. Então a gente quer o poder de Deus para o casamento dar certo, mas não quer, às vezes, que a vontade de Deus prevaleça sobre a relação, para que ela encarne a vontade de Deus, haja o que houver. Amém, amado? Porque nós temos medo. Nós temos a informação do Deus poderoso, mas não temos o conhecimento do Deus misericordioso. Por isso, o escritor de Hebreus diz o quê? A verdadeira fé é aquela fé que conhece que Deus é o abençoador de todos os que o buscam. Então eu não só sei que Deus é poderoso, como eu conheço o seu amor. E é o conhecimento do amor de Deus que sustenta a minha fé, de modo que aquilo que eu faço agora é para manifestar esse conhecimento. Amém? Então o que aconteceu no coração de Adão quando a mente dele foi corrompida? Quando a mente dele foi corrompida, ele perdeu a relação de imagem e semelhança. Ele passou a ter uma crise de identidade, porque ele teve uma crise de propósito. Ele não entendia mais qual era o propósito da sua vida, porque o propósito da sua vida é que a sua vida revelasse a natureza de Deus. E o que ele ouviu do diabo fez com que ele pensasse que a vida fosse para a satisfação do seu desejo. Deus não falou que ele era um homem que frutificava? E o diabo falou para ele que ele era um homem que comia. Então o homem deixou de ser o homem que gera para ser o homem que consome. Amém, mano? Sexual é o que oferta, sensual é o que come, porque come para alimentar a sua carne, sua carência. Sexual é o que manifesta a sua consciência de Deus naquilo que entrega. Sensual é aquilo que satisfaz o Deus do seu ventre naquilo que come.
Por isso que Paulo diz o quê? Os vossos acasalamentos, 1 Coríntios 11. Os vossos acasalamentos, as vossas reuniões, os vossos ajuntamentos estão fazendo para vocês mais mal do que bem, porque quando vocês se juntam, ajuntam, acasalam, reúnem, é para comer. Então tem muita gente que casou para comer seguro. Tem muita gente que casou porque gostou do que comeu. Tem muita gente que casou a partir do ventre e não da oferta. Ele casou com a pessoa que lhe faria bem e não com a pessoa que ele abençoaria. Ele casou para ser feliz e não para sofrer. E casamento não é para fazer feliz, é para sofrer. Glória a Deus, amado. Casamento é para a gente viver a alegria do sofrimento em favor de quem você ama. Casamento é para você sofrer com propósito, que é a única coisa que vai te deixar alegre. Isso é gozo. Amém, amados? Mas o homem inverteu o pensamento. Ele passou a ter uma crise de identidade. E na sua crise de identidade, a primeira coisa que ele cobriu foi sua intimidade. E ele cobriu sua intimidade de folhas. O homem se tornou, o Adão, na sua crise de identidade, se tornou um traveco. Então a primeira sequela do pecado foi o medo. E a primeira consequência do medo foi o homem travestido. Então quando Deus veio para o jardim, o que ele encontrou? Um travesti. Um travesti de folhagem. Um travesti que entendia que a árvore é definida pelas folhas e não pelos seus frutos. E uma árvore que tem folhas, mas não tem frutos, tem que morrer. O homem morreu porque ele deveria estar vestido de quê? De frutos. E não travestido de folhas. Amém, irmão? O homem morreu porque ele deveria estar exposto como quem oferta. Nu como quem ejacula. E não vestido como quem tem medo. Isso é tão doente na nossa cabeça, que para nós santidade é a forma como a gente se veste. Sendo que na Bíblia, santidade é a razão pela qual a gente se despe. Na Bíblia só é santo quem sabe se despir. E é religioso quem precisa se vestir. Amém? Tanto que o homem espiritual é aquele que primeiro se despe. Amém? Então a santidade está em aprender a se despir, para se revestir de natureza. Amém, mano? E aí nós estamos ensinando que santidade é a forma como a gente se veste, sendo que o Senhor da nossa santidade foi glorificado nu. Amém? O seu Deus, no seu momento de maior glória, estava pelado. E a gente é tão desgraçado na compreensão da sexualidade que nós fomos lá e colocamos um lençol na única parte que não podia ser coberta. Você já viu algum crucifixo com a imagem de Jesus e ele com a genitália de fora? Amado, não podia ter colocado um lençol em qualquer parte de Jesus, na cara, no braço, no peito, nas pernas. A única parte de Jesus que nós não podíamos ter coberto era o pênis dele. Por quê? Porque era o pênis de um homem circunciso. Era o pênis de um homem que veio segundo promessa. Era no pênis de Jesus que estava a marca de uma palavra que Deus prometeu e cumpriu. E nós fomos lá e cobrimos porque tem vergonha da genitália.
sendo que nós podíamos ter coberto o resto e deixado só o pênis de fora. Amém, amado? Amém, amado? Você acha que isso não é sério? Quando o povo de Deus estava enfrentando os filisteus, de tanto ficar olhando para os filisteus e para Golias, não é? Lembra lá? O povo de Deus lá reunido, os filisteus de lá, o Golias falando. Daqui, aquela distância, de tanto observar, os homens de Deus conseguiam saber tudo do Golias, a altura dele em centímetros. O peso da ponta da lança, o tamanho do escudo e do que ele era feito. O Davi chegou, não olhou nada disso. Eu não sei qual foi a percepção de Davi, se o Golias estava sentado, ou se ele pegou o Golias numa outra hora lá, meio desprovido. O Davi chegou, olhou e falou assim: quem é esse gigante? Não, ele não olhou para o tamanho dele. Ele procurou naquele homem o único lugar onde podia estar assinalado alguma coisa que justificasse a valentia dele. Quem é esse? Incircunciso filisteu. Ele olhou para a intimidade daquele homem, viu que ele não tinha marca, falou: esse cara não é de Deus, acabou, ele é o fim dele. Isso é um cachorro. Eu vou matar ele igual se mata um cão. Porque se ele não tem uma marca de semente, de palavra, é porque ninguém nunca teve compromisso com ele. Esse cara vai morrer igual um cão, porque ele não tem pai. Ele é um bastardo. E essa armadura dele toda aí é porque ele é travesti. Ele está tentando parecer o que não é. Ele é um cachorro vestido de gente. Porque ninguém nunca falou para ele da fidelidade de Deus. Então, a incredulidade na nossa vida está por definir e concluir coisa a partir da aparência. Por isso que incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é uma forma de crença a partir do parâmetro equivocado. Incredulidade é toda forma de crença a partir daquilo que eu observo. E fé é a forma de crer, e não de crença. Fé é a forma de crer que se forma, é a forma de consciência que se forma a partir daquilo que de Deus se revela. Por isso que Jesus disse que a gente tinha que fugir do quê? Do fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus? A incredulidade. E o que é incredulidade? Não é ausência de fé. É uma forma de crer a partir da aparência. Por isso, o que corrompeu a fé de Adão foi uma forma de crer. Porque Deus perguntou para Adão: quem te fez saber que você estava nu? Quem fez você deixar de crer no que eu disse para você crer no que você viu? E aí você vai entendendo então por que o homem começou a valorizar a aparência. E que esse mal do travestimento é muito mais grave do que a gente imagina. E por preconceito religioso, nós estamos estigmatizando uma parte da sociedade que às vezes na sua ignorância é mais coerente do que a gente. Porque muitas vezes a nossa religiosidade é para parecer o que nós não somos, na expectativa de ser o que ainda não somos. Então muitas vezes você está numa igreja onde é um culto de travestis. Gente que está vestido uma coisa que queria ser, ou que quer produzir nos outros a imagem do que não é. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, enquanto toda a natureza humana anda a partir do que vê, ouve, cheira, degusta, daquilo que satisfaz nossos sentidos, a verdadeira espiritualidade está aquilo que transforma nosso entendimento. E o nosso problema é que muitas vezes hoje nós não estamos conseguindo tratar a sexualidade porque nós estamos impondo um padrão de comportamento que não tem nada a ver com uma transformação de entendimento. A gente se contenta em obrigar as pessoas a se comportar de uma determinada forma para que elas sejam aceitas. Então essa falta de entendimento a respeito de identidade sexual, a falta de entendimento da importância da relação, nós estamos mais interessados em que o cara cumpra
as obrigações de comportamento para que ele possa ser aceito no grupo do que ter uma relação com ele. Então nós não estamos preocupados em compreendê-lo, ensiná-lo, ajudá-lo, iluminá-lo. Nós estamos preocupados em moldá-lo. Jesus já falou isso. Ele disse o quê? Vocês são tão religiosos que o que vocês mais gostam de fazer é encontrar um ignorante e transformar ele num prosélito. O que é um prosélito? É um travesti. Você ensina ele a fazer uma coisa, se comportar de uma determinada maneira, frequentar um determinado endereço, assumir um outro nome e o entendimento dele nunca foi transformado. Você catequizou ele, mas ele não é um discípulo. E o estado dele agora é mais desgraçado do que antes ele encontrar vocês. Porque antes ele era um ignorante, agora ele é um incrédulo. E ele é um incrédulo porque ele é crente. Ele é crente de que a forma de comportamento que você ensinou para ele é suficiente. Porque ele adotou uma ética de inclusão e não uma ética de valores. Ele nunca entendeu o valor de ser cristão. Ele entendeu a necessidade de ser crente. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então nós estamos ensinando as pessoas que ele tem que ser crente. Até porque Deus é evangélico. E quem não for evangélico vai para o inferno, porque Deus é evangélico. Deus não é cristão, Deus é evangélico. Isso, porque ele não tem que ser cristão. Ele tem que ser evangélico. Então, já que o negócio é ser evangélico, ele vai ser um gay evangélico, um ladrão evangélico, um mentiroso evangélico, um falso profeta evangélico. Ele sendo evangélico, está tudo certo. Ele é um mentiroso evangélico. Ele é um líder de louvor evangélico, porque Deus é evangélico. Deus me aceita pela forma como eu me comporto. Então, se eu me comportar como evangélico, está tudo certo. Hein? E ele te prova que ele é mais evangélico que você e você está frito. Porque ele faz a coisa certa. Ele é gay, mas eu sou gordo, então pronto, acabou. Quem vai para o céu? Até porque os gordos não têm revelação. Só os evangélicos. Como é que fica? Do que você tem medo? De ser gay ou de ser gordo? Igual pronto. E aí? Como é que fica, irmão? Está resolvido, é só você ser evangélico. Vai para uma igreja evangélica, fica evangélico, canta música evangélica, só come carne evangélica, vai para os montes evangélicos, só escuta hino evangélico e pronto. Porque tem música evangélica e música do mundo. Eu nunca consegui entender o que é isso. Outro dia me perguntaram, pastor, você escuta música do mundo? Eu falei, claro, é no mundo que eu estou vivendo, toda música que eu escuto é do mundo. Ou não? Eu não entendi ainda como é que é esse negócio. Hein? E meu trabalho é secular, claro, é nesse século que eu estou vivendo. Eu não passei para o próximo século. É nesse século. É nesse presente século que eu estou trabalhando. Meu trabalho é secular. Entendeu, Ana? Antes de 2000, eu trabalhava no outro século. Agora eu estou trabalhando nesse século. Tudo que eu fiz antes de 2000, eu acho que não era secular, mas de 2000 para cá é secular, né? Meu Deus do céu, Deus misericórdia. Então nós estamos tratando tudo com o nosso preconceito, com o nosso travestismo, com a nossa crise de identidade. Nós estamos querendo que as pessoas se vistam de folhas. Nós não estamos pensando em ajudá-las a produzir fruto, em gerar, em conceber, em materializar Deus. Nós estamos ensinando essas pessoas a se comportar.
a ter comportamento. Se ela está enquadrada no comportamento, não interessa o que ela sente, o que ela pensa, os sacrifícios que ela faz. Amém, amado? Então tem um punhado de coisa acontecendo dentro da igreja que são graves, são doenças, são patologias, são esquisitices, são deformidades, são travestismos, são homossexualidades. E no entanto a gente está com medo. O discurso que a igreja tem hoje a respeito de sexualidade, de homossexualidade, eu não sei se você entende o que eu estou falando, né? A igreja chama de homossexualidade, mas na verdade essa coisa reacionária, essa bandeira que nós estamos levantando, fala muito mais do nosso medo do que das nossas convicções. Nós estamos muito mais interessados em nos proteger do que em orientar. O discurso da igreja hoje fica parecendo que se nós não fizer alguma coisa, todo mundo vai virar gay. Então a igreja tem que tomar uma atitude, porque senão daqui a pouco, os nossos filhos, todo mundo, o pastor da igreja vai virar também, todo mundo, isso vai acabar, isso é uma doença que vai pegar todo mundo. Então nós não temos ideia de propósito, nós temos ideia de carência. Nós estamos vivendo a fé para defender nossas carências, e não para traduzir nossas convicções e cumprir o nosso destino. Ainda que a gente fique sozinho nesse mundo. Mas é uma luz, dizendo, é por aqui. Amém, mano? É isso que é ser homem, é isso que é ser mulher. Por quê? Porque Deus disse. Eu sou o que sou a partir do que Deus disse que eu sou, e não do que eu sinto que eu sou. Agora, o homem, para justificar suas crises de identidade, ele vai onde? Ele vai na natureza, porque tem árvore hermafrodita, tem leão gay, tem boi bicha, tem vaca lésbica. Então pronto, já que tem vaca lésbica, leão, cachorro, boi, árvore, então também homem e mulher pode ser. Essa ciência é o quê? Animal, terrena e demoníaca, porque ela está baseada no que eu sinto. Eu sou o que eu sinto, e não o que eu creio, a partir do que de Deus se revela. Eu sou o que eu desejo ser, e não o que Deus diz que eu sou. Viver a identidade que Deus nos deu vai implicar uma crise profunda de luta contra a nossa carne. A luta que eu vivo e que você vive. Para ser desvestido de uma coisa que não está traduzindo bem quem eu de fato sou, e eu poder me vestir do homem que Deus diz que eu sou. Isso vai ser luta contra os meus sentimentos. Porque toda hora que a minha carne fala no lugar do Espírito, eu quero ser tudo. Eu quero ser assassino, ladrão, mentiroso, gay, o que for. Eu quero ser qualquer coisa que me poupe o sacrifício de entregar para o outro o que eu posso entregar.